E som. Bom dia, irmãos, irmãs. Graça e paz a todos. Para mim é uma alegria imensa compartilhar com os irmãos e ser usado como um instrumento de Deus para a pregação da sua palavra. É uma imensa alegria falar sobre esse tema oportuno, que é a soberania de Deus. Nós falamos na primeira aula com o nosso pastor sobre a importância da doutrina, da sã doutrina sendo ensinada nas igrejas. E hoje falaremos sobre uma outra doutrina de suma importância para a igreja, que é a soberania de Deus. Quando uma igreja, disse John MacArthur, não prega sobre a soberania de Deus, a tendência é que os irmãos não conheçam o Deus que serve, porque a soberania de Deus nada mais ensina do que os atributos de Deus. E quando nós estudamos, nós temos mais intimidade e familiaridade com o Deus que nós servimos. E quando nós olhamos, irmãos, para a igreja atual, brasileira, nós vemos muitas coisas acontecendo. Pessoas que querem colocar Deus na parede, exigindo de Deus as coisas. Pessoas que acham que Deus depende da opinião ou da vontade humana para agir. Todas essas coisas que acontecem, elas acontecem por falta do ensino da soberania de Deus nas igrejas. Quando um pastor, quando um pregador, ele não estuda sobre essa doutrina, a tendência é que ele forme um Deus na sua mente e ensine para a igreja. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus com clareza, nós vemos claramente que a Bíblia ensina que Deus é soberano, altíssimo e o Deus todo-poderoso, aquele que governa tudo e todos. Eu lembrei recentemente, antes de nós passarmos para a nossa introdução, que nas férias agora, quando eu estava na cidade de Bujaru visitando meu pai, eu conversava com ele ali na mesa de jantar, juntamente com a minha irmã, que é de uma outra denominação, e eu evangelizando meu pai. Então ela disse assim: pai, o senhor tem que querer Jesus, porque se o senhor não querer, nem ele pode te salvar. Eu fiquei espantado com essa declaração e falei assim: meu Deus, falta ensino da soberania de Deus. Deus não precisa da nossa orientação, da nossa ação para nos salvar. Ele age como Ele quer e a hora que Ele quer. Eu quero começar a nossa introdução, irmãos, destacando aqui algumas definições do teólogo A.W. Pink sobre a soberania de Deus na sua criação. A.W. Pink, ele define a soberania de Deus da seguinte questão. Ele diz: dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra. Ele ainda diz: dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Ele ainda diz: dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias segundo o seu agrado. E terminando, ele diz: dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o Deus que a Bíblia apresenta. É o Deus soberano, é o Deus que não precisa da ação humana, da opinião de ninguém para agir. Ele age como Ele quer e na hora que Ele quer. O teólogo Steve Lawson ainda diz: o Deus revelado nas páginas das Escrituras como único Deus soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele escolhe, designa, determina, predestina e governa todos, tudo e todos. É isso que significa ser Deus, nada menos do que isso. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Esse é o Deus que a palavra de Deus nos apresenta, e não que muitas das vezes nós temos visto ou ouvido aí fora, pastores, pregadores dizendo: eu determino, eu declaro que assim seja. Só Deus tem autoridade para decretar, para declarar alguma coisa, porque Ele é o Criador da nação e sustenta tudo com a sua mão. Esse Deus soberano que nós acabamos de ver aqui, Ele tem um plano para a sua criação.
Ele não começou a universo sem estabelecer um plano para isso. Ele teve um plano, e esses planos são chamados pelos teólogos reformados de decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele tem predestinado tudo o que acontece. Olha o que diz: pelo qual, para a sua própria glória, ele tem predestinado tudo o que acontece. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz isso sobre os decretos de Deus. E esses decretos de Deus, eles são divididos em duas categorias, que é o decreto permissivo e o decreto positivo e o decreto permissivo. O que é o decreto positivo? É quando Deus ordena que algo aconteça baseado exclusivamente em sua soberania. Nesse sentido, Deus é o autor da ação feita. Nós vemos claramente que os decretos de Deus em toda a sua criação estão evidentes. Desde a criação até o ato de salvação e redenção das pessoas foram decretadas por Deus na eternidade. Nós podemos ver isso de forma clara, que os decretos de Deus são visíveis na história da humanidade. Deus disse que ia fazer algo e assim Ele fez, faz e continuará fazendo, e não há quem possa impedir os decretos de Deus de se cumprirem. O decreto permissivo de Deus, Luiz Berkhoff define da seguinte questão: é quando Deus ordena que algo aconteça através de meios secundários, no caso, o próprio ser humano ou qualquer outra criatura. A vontade permissiva de Deus, ela é uma ação de Deus, porém com a participação do homem. Um exemplo disso que eu quero apresentar para os irmãos aqui, e convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, em Atos capítulo 2, para nós analisarmos sobre essa vontade permissiva de Deus. Atos capítulo 2, versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23, que diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Quem foi que entregou Jesus para ser morto na cruz do Calvário? Foram os judeus, certo? Os judeus entregaram ele para ser morto, mas quem determinou que assim acontecesse? Deus. Está bem claro aqui: entregue pelo determinado desígnio da tua presciência. É quando Deus permite que algo aconteça para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus decretos na história. Isso é a vontade permissiva de Deus, que nós veremos de forma mais clara adiante. E eu quero começar dizendo que esse Deus poderoso, que decreta, que governa, que domina sobre tudo, ele tem um plano para a sua criação. E eu quero começar dizendo que esse plano de Deus, ele é um plano eterno. Ele é um plano eterno. Por que ele é eterno? Porque ele foi estabelecido na eternidade. Porque o que fez o plano é eterno. Deus é eterno. Deus não começou a sua criação e de repente ele pensou assim: opa, vou criar um plano. Não. O plano dele foi estabelecido na eternidade. Antes que existisse matéria humana, Deus já tinha um plano no seu conselho, na Trindade Santa, na eternidade. E agora eu convido a participação dos irmãos para nós lermos alguns textos que vão dar base sobre o que eu estou falando. E eu peço ao diácono que leve o microfone até o nosso irmão presbítero Santos, para ele ler para a gente Efésios capítulo 1, o versículo 4. Efésios capítulo 1 e o versículo 4. Diz a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Isso mesmo.
Deus nos escolheu depois da fundação do mundo? Não. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. O plano de Deus foi estabelecido muito antes que houvesse mundo, muito antes que houvesse matéria. Tem inúmeras passagens na Bíblia que mostram que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas foi revelado agora, por amor de Deus. O plano de Deus, irmãos, ele foi estabelecido antes que houvesse matéria. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é eterno. Ele não está no tempo, embora ele seja o criador do tempo, mas ele não está no tempo. Ele é o Deus que governa as criaturas, as suas criaturas. Não somente isso, o plano de Deus também é imutável. Deus também tem um plano imutável. Eu tenho certeza absoluta que no decorrer da semana aí, cada irmão que aqui está presente, nas suas compras aí, na sua casa, ou então no decorrer do seu dia, mudou de ideia. Ou então mudou de opinião de alguma coisa que aconteceu. Tenho certeza. A gente muda de roupa, a gente muda de opinião, muda de ideia, muda, só não de clube de futebol, né? Isso aí eu creio que não, pelo menos eu não mudo, de forma alguma. Mas nós mudamos de várias opiniões, mas o nosso Deus, ele não muda. Ele é imutável. E aquilo que ele disse que ia fazer, ele irá fazer. E não há quem possa impedir os seus planos de serem afirmados, decretados. Queridos, eu escuto muitas vezes declarações por aí, nas redes sociais, em alguns livros, de que Deus ele muda de opinião. As pessoas se baseiam que Deus muda de ideia, muda o seu plano, baseado em textos da Bíblia isolados, como o de 1 Samuel, onde diz que Deus se arrependeu de constituir Saul como rei. O texto de Gênesis que fala que Deus se arrependeu de criar a raça humana. Não, Deus não mudou de ideia, de forma alguma ali. Afirmar que Deus mudou é afirmar que Deus errou. Simples. Deus não muda de ideia porque Ele é imutável. Quando, ali no texto de 1 Samuel, se não me falha a memória, no capítulo 15, fala que Deus se arrependeu de constituir Saul como rei, não está dizendo que ele errou ou que ele mudou. Não. Isso é uma linguagem chamada de linguagem antropomorfismo ou antropopatismo. Não precisa gravar esse nome, viu? Isso é um termo teológico usado para mostrar antropo, homem, morfismo, morfê, forma. É quando Deus ele toma a forma de um homem para que fique mais claro para nós o que ele quer passar. Antropopatismo é o homem e sentimentos do homem. Então, quando diz que Deus ele se arrependeu, não é que ele se arrependeu, é que ele apenas quis mostrar como ele se sentiu entristecido. Será que Deus sabia que Saul ia pecar contra ele? Claro que sabia. Ele é imutável, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente. Lógico que sabia. É apenas para nós termos uma compreensão mais apurada de Deus. Senão nós não conseguiríamos compreender de forma alguma. Porque Deus não muda, irmãos. Deus não muda de forma alguma. Ele é imutável. E aquilo que Ele disse que ia fazer, certamente Ele irá fazer. Olha o que diz o texto de Isaías capítulo 46, versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Toda. Nada vai mudar. Não pense que por causa de um problema que aconteceu, Deus, ele pensou assim, poxa, agora eu errei, vou mudar de plano. Não, Deus não faz isso. Deus é imutável. Um outro texto também que fala sobre isso é de Malaquias, capítulo 6, versículo 6, que diz, eu sou o Senhor Deus, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda e jamais irá mudar. Por quê? Porque Ele é imutável. Não somente isso, irmãos, o plano de Deus, ou os decretos de Deus, abrange todo o curso da história da humanidade. Toda a história da raça humana, da terra, estão no governo, na presciência, na soberania de Deus, debaixo das mãos de Deus. Desde o jardim do Éden, com Adão e Eva, até o pecado de Adão e Eva, até os filhos de Adão e Eva, com a vinda de Noé, a geração do dilúvio, depois com a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois com José no Egito, com a saída do povo
na liderança de Moisés, com a entrada do povo na terra prometida através de Josué, depois o movimento dos juízes, depois a monarquia com os reis de Israel, com os profetas, até a chegada de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está no controle de tudo, de tudo. Nada se perde nas mãos de Deus. É Ele quem governa a história da raça humana. Como muito bem disse nosso pastor aqui, Deus é soberano, meus irmãos, e está no controle de tudo. Isso nos traz paz no coração. Saber que existe um Deus que governa a nação e que está no controle da história da humanidade traz paz para o nosso coração. Ainda, irmãos, o decreto de Deus inclui os acontecimentos particulares na vida de cada pessoa. Na vida de cada pessoa. Não pense que Deus, Ele cuida mais de mim e menos de você. Não. Deus, Ele cuida de cada um segundo a sua vontade. Um exemplo claro disso é a história de José, como está no texto aí ensinado. Os irmãos de José, eles foram levados, eles venderam José para o Egito como escravo, achando que estavam fazendo mal para José. De alguma maneira estavam. Aqui no decreto permissivo de Deus. Deus permitiu que eles fizessem mal para José. Só que o propósito de Deus era fazer o bem. O bem. Peço ao diácono João que leve o microfone até a nossa irmã Cláudia, para ela ler para a gente aí o texto de Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém. Então nós vimos de forma muito clara aí, que quem foi que enviou José para o Egito? Foi Deus. Foi Deus, através da ação mal dos seus irmãos. Para quê? Para preservar toda a humanidade. Por causa da fome que viria sobre naquele tempo lá. Queridos, muitas das vezes nós não compreendemos essa ação de Deus nas nossas vidas. Eu não costumo falar muito de mim próprio numa pregação, mas eu lembrei que quando eu me mudei para cá, para Ananindeua, eu resisti muito mesmo. Eu não queria morar em cidade grande, eu sou do interior, acostumado com cidade pequena, com coisas perto. Então eu resisti muito, não queria de forma alguma vir para cá, e vim para cá com raiva, morar para cá, para Belém, Ananindeua, com raiva. Mas eu posso dizer para vocês que hoje eu posso ver de forma clara que Deus estava por detrás de tudo isso. Eu estou vendo a minha filha crescer numa igreja bíblica, estou tendo a companhia e a ajuda de irmãos mais maduros que eu na fé, estou vendo Deus cumprindo seus propósitos na minha vida. Por quê? Porque Ele guia a vida de cada pessoa. Ele não escolhe uma pessoa para guiar e a outra Ele deixa. Não, Ele controla o curso da vida de cada pessoa. Ele não escolhe Ele não escolhe alguns. Ele pega o seu povo e cuida de cada um. Foi o que aconteceu com José. Ele preservou a vida de milhares de pessoas naquele tempo através da vida de um servo que ele enviou para o Egito. Ele preparou na casa de Potifar. Depois ele preparou na cadeia, fazendo uma cadeia suja prosperar. Depois foi enviado para o palácio de Faraó. E só Faraó tinha mais autoridade que ele. Que coisa maravilhosa. Não somente isso, meus irmãos, que nosso Deus faz. Ele também, os decretos de Deus incluem os eventos casuais. O que é isso? Sorte e azar não fazem parte dos acontecimentos. Não é muito difícil nós vermos cristãos que acreditam em sorte e azar. Não é verdade? Eu já conheci vários irmãos aí que dizem assim, estão atravessando uma rua, passa uma moto perto, aí quase pega, eles fazem, opa, que sorte! Não é verdade? Que sorte! Não existe sorte. Como disse nosso pastor aqui, nem acaso. Existe Deus que governa tudo e todos. Não é verdade?
Olha o que diz o livro de Provérbios aí, capítulo 16, versículo 33. Quem tem aqui o aplicativo para ler na linguagem de hoje esse texto? Tem aí, Marquinho? Leva o microfone para o Marquinho ler. Ninguém tem? Na linguagem de hoje esse texto vai ficar de melhor compreensão. Provérbios 16, versículo 33. A Maria. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Tirar a sorte, mas quem está à frente, quem resolve é o Senhor. Não existe sorte, não existe azar, existe Deus. Às vezes as pessoas elas pensam assim, tem pessoas que vêm à casa de Deus e pensam assim, poxa, eu quis vir aqui hoje. Não, Deus te trouxe aqui. Não existe acaso, existe um Deus. Eu sei de pessoas que se converteram em locais totalmente promíscuos. Quem levou essa pessoa lá? Deus, para a salvação dela. Deus levou. Eu confesso para os irmãos que quando eu falo sobre isso, eu fico até um pouco emocionado, porque Deus, ele não depende de lugares e circunstâncias para nos salvar. E muitas das vezes nós pensamos que isso está relacionado a uma vontade humana ou a uma sorte que aconteceu. Não. Quando acontece algo na nossa vida, meus irmãos, é Deus quem está por detrás até dos atos ruins que acontecem. É Deus quem está por detrás, não é azar. A pessoa fica enferma, que azar, que dificuldade. Não. Olha Jó estava com azar? Jó estava com mal olhado, como dizem por aí? De forma alguma. Não, foi o próprio Deus que autorizou Satanás a fazê-lo enfermar, para cumprir o seu propósito. Foi o próprio Deus. Não existe sorte nem azar, irmãos. Ainda, queridos, os decretos de Deus ou os planos de Deus abrangem os atos maus e bons dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 10. Peço agora que o nosso irmão presbítero Osvaldo leia para a gente aí. Efésios 2, versículo 10. E depois a nossa irmã Jéssica vai ler Provérbios 16, 4. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então vemos claramente aqui que Deus, ele abrange, que os planos de Deus abrangem os atos bons e os maus de Deus. O que é isso? De forma clara que o texto fala que Deus escolheu um povo para que esse povo andasse em boas obras. Deus, ele escolheu, ele separou um povo exatamente para isso, como nós lemos ainda agora há pouco, no texto de Romanos capítulo 9. Deus escolhe um povo, predestina um povo, para que esse povo ande conforme a vontade que ele decretou que andasse, em boas obras. Deus fez isso. De outra forma, ele escolheu um povo para que esse povo andasse no caminho errado. A pessoa fica, meu Deus, como assim? Leia aí, irmã Jéssica, Provérbios 16, capítulo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Até o perverso para o dia da calamidade. Por quê? Porque Deus não escolheu todos para que todos andassem em caminhos retos. No Antigo Testamento, Deus escolheu quantos povos? Só um.
Existiam milhares, amalequitas, amonitas, os ismaelitas, uma grande quantidade de povo. Deus escolheu um povo, o povo judeu, o Israel, a nação santa, sacerdócio real. Foi a que ele escolheu para que esse povo andasse nos seus estatutos. Nos seus estatutos. Então, os planos de Deus abrangem os atos maus e os bons dos homens. Também, irmãos, o plano de Deus, os planos de Deus, não enxergo daqui para cá de jeito nenhum, vamos lá. No plano de Deus, os atos maus são controlados de modo que redundem em bem. Os planos de Deus controlam os atos maus das pessoas para que os atos maus se tornem em bem. Foi o que nós lemos ainda agora há pouco no relato de José, que tem outro texto aqui também que nos dá base para isso, que está em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que eu convido agora o irmão Felipe para ler. Felipe da Emanuele. Tem 2 Filipes hoje aqui. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isso mesmo. Os irmãos de José enviaram ele para a terra do Egito para fazerem o mal para ele, mas Deus fez que o mal se tornasse em bem, preservando a vida de todos. Foi o que nós vimos ainda agora há pouco. Deus tem o poder de fazer com que uma atitude ruim se torne em bem. Deus ele pode muitas vezes também usar um ímpio para trazer bênção para o povo, para trazer livramento para um povo. Nós vemos isso claramente com o rei Ciro, que foi chamado por Deus para libertar o povo do cativeiro no Antigo Testamento. Porque Deus, os atos maus dos homens se redundam em bem para o povo de Deus, porque Deus é soberano. Amém, queridos? Em segundo lugar, irmãos, a ação soberana de Deus. Eu poderia colocar de forma clara aqui, a ação soberana de Deus através da sua criação. Através da sua criação. Vamos lá. A soberania de Deus é universal e absoluta. Deus, que é infinito em poder, sabedoria, santidade e amor, controla e dirige todos os acontecimentos do universo. Tem uma frase do A.W. Pink que ele diz assim: nenhuma partícula de poeira no espaço ou um fragmento de asteroide vagando em todo o espaço está longe do controle de Deus. Ele sabe o curso de tudo. Ele controla todos os seres humanos, os animais, as nações, a menor partícula de poeira, a folha de uma árvore, tudo está debaixo da soberania de Deus, da ação soberana de Deus. Como eu disse ainda agora há pouco, não existe nada de forma casual, acaso. É Deus quem está por detrás de tudo. E isso é chamado pelos teólogos reformados de providência divina. Providência divina. E a providência divina, ela abarca, engloba uma série de questões, uma série de coisas. O que é que ela abarca? A natureza, a criação animal, as nações, cada pessoa e as ações humanas. As ações humanas. Deus está no controle de tudo e de todos. Eu escuto muito por aí, na verdade eu escutei, no tempo da pandemia, alguns pastores dizer que quem mandou a pandemia foi Satanás. Quem estava por detrás da pandemia era Satanás. E eu me pergunto assim, quem mandou as pragas no Egito? Foi Satanás? Foi Deus. É Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Nada foge do seu controle. Vamos analisar alguns textos, irmãos, para nós compreendermos melhor. A natureza de Deus está debaixo da providência divina. Mateus capítulo 5, verso 45. Agora sim, irmão Felipe aí vai ler para a gente. Mateus capítulo 5, verso 45.
A providência de Deus abrange a natureza. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Amém. Exatamente aí. Quem é que faz o sol nascer e a chuva descer? É Deus. Sobre justos e injustos. Ele poderia muito bem fazer que a chuva descesse sobre justos, porque Ele é justo, mas pela graça comum de Deus, pelo seu amor, Ele faz com que a chuva caia sobre maus e sobre bons. Faz com que o sol nasça sobre maus e sobre bons. Porque Ele é um Deus misericordioso. Ele controla a natureza. Ele também controla, queridos, a criação animal. Não pense você que um animal aí, ele está disperso. Não, Deus controla até o menorzinho animal na face da terra. Deus controla. Vamos analisar agora o texto aí de Mateus capítulo 10, versículo 29. Peço aí o irmão Marbson, que está escondido ali atrás, para ler para a gente aí. Mateus capítulo 10, versículo 29. Mateus 10, 29. Não se vendem por um asse. Nenhum deles cairá em terra. Pai. Exatamente. Não se vendem 2 pardais por um oásis, e nenhum deles cairá em terra se o Pai não permitir. Deus, Ele controla até os animais, os menores possíveis. Nós pensamos que ia morrer um passarinho aqui. Não, ele bateu ali, inclusive a gente achou um. Semana retrasada, morto bem aqui. Deus controla tudo, irmãos. Até as ações dos menores animais na terra. Tem até um outro texto aqui que eu me lembrei, que está em Mateus capítulo 6, verso 26, que fala bem assim: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. É Deus quem sustenta os animais e a criação. A ação de providência de Deus, ela é tão grande na sua criação, que nós vemos isto no Antigo Testamento, lá no livro de Jonas. Depois que Jonas prega ali na cidade de Nínive, e ele fica chateado por causa da conversão da cidade, ele se esconde num canto lá, e a Bíblia diz que Deus faz nascer uma planta sobre ele. O próprio Deus faz nascer. Depois a Bíblia diz que Deus faz que uma lagarta, ela vai com uma planta. Olha a ação de Deus na sua criação. Ele faz que a planta nasça, depois faz que um inseto insignificante, através da ordem do Deus poderoso, vá e com a planta. Que extraordinário. Isso é a ação de Deus soberana na sua criação. Maravilhoso isso, irmãos. Não somente isso, a providência divina também abarca as nações. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente, nações. Daniel capítulo 17. Daniel capítulo 4, versículo 17. Vamos abrir todos aí. Daniel capítulo 4, verso 17. Daniel 4, verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Esta sentença, por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Não pense que o Brasil, as nações estão entregues nas mãos dos homens, porque não estão. É Deus quem governa o homem. Inclusive, um outro texto de Daniel aqui diz o seguinte: é Ele em quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis.
Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus quem constitui o rei, é Deus quem tira o rei, é Deus quem governa as nações, não é o homem quem governa. Eles podem até achar que governam, mas não é eles que governam, é Deus quem está por detrás. Por quê? Porque, como disse nosso pastor, o nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele governa cada ato dos reis da nação. Não somente isso, também os atos dos seres humanos de forma pessoal. Provérbios 16, capítulo 9. Vê o que diz aí, Provérbios 16, capítulo 9. Provérbios 16, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. O homem, ele pode fazer inúmeros planos, isso é um fato. Eu faço vários, eu creio que os irmãos também. Nós fazemos planos para viajar, não é verdade? Fazemos planos para o dia das compras, fazemos planos dos mais variados possíveis, mas Deus é quem está por detrás, e é Ele que vai decretar se vai se realizar ou não, não somos nós. Inclusive, me veio à memória agora aqui um texto de Tiago, que fala muito sobre isso. Tiago, texto de Tiago aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, diz assim, ó, Tiago capítulo 4, verso 13. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Homens fazem os mais variados planos, mas a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Não é verdade? Pelo menos eu não sei. Por quê? Porque Deus é quem dirige os passos de cada ser humano. Não somos nós. Nós apenas podemos fazer planos, mas é Deus quem está por detrás dos planos. Ainda, meus irmãos, Deus é soberano na salvação. E esse é um dos temas mais mal compreendidos, na minha opinião, sobre a soberania de Deus. O profeta Jonas vai dizer que a salvação pertence ao Senhor, não ao homem, mas ao Senhor. O Salmo 103 disse: de Deus é a salvação, não do homem. Tem pessoas que acham que elas podem contribuir para a sua salvação. Elas podem. Eu acredito que tem pessoas que entendem que Deus ele está lá no céu, sentado numa mesa, numa cadeira com uma mesa branca, e 2 anjos aqui, dizendo para Deus quem vai se arrepender, e Deus está aqui. Quem é? Tá, se arrependeu, está escrito no livro da vida. Aí o anjo, Senhor, aquele também se arrependeu. Qual é o nome dele? X. Tá. Isso não acontece, irmãos. Deus ele não salva ninguém baseado numa fé prevista. Não é assim. Deus já escolheu os que são salvos antes da fundação do mundo, muito antes da fundação do mundo. Ele não salva vendo uma fé que você poderia ter, até porque a Bíblia é clara: nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos. Microfone aqui para o irmão Jonathan. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Como é que nós poderíamos ir até Deus? Morto tem alguma vontade? Nenhuma. Nenhuma. É Deus que vem até nós, é Deus que toma partido para ir até nós, porque nós estávamos mortos. Fala, irmão. Bom, a questão que tu falou que as pessoas acreditam que tem participação na salvação, me vê muito aquele termo que muitos usam, que é aceitar Jesus, que muitas igrejas usam. Eu acredito que esse termo é muito errado, porque tipo assim, amanhã eu vou aceitar Jesus, como se fosse eu que aceitasse, eu que escolhesse o momento que eu seja salvo. Não, é Deus que nos escolhe.
Ele que nos aceita, não a gente que tem que aceitar, não é a gente que tem que reconhecer, mas Ele que nos aceita, Ele que nos escolhe, Ele que nos resgata. Por isso que eu, muitas vezes, quando eu converso com alguns cristãos, eu até falo, não utilize esse termo, aceitar Jesus, que nós não somos nada e nem ninguém, somos apenas criatura feita por Ele que nos salva. Isso mesmo. É Deus quem vem até nós e nos escolhe. Como disse o profeta, a salvação pertence ao Senhor. Inclusive você falou aí sobre essa questão de aceitar Jesus. Eu me recordei que um tempo atrás eu assistia um programa na televisão. Programa não, né? Esses cultos que tem na televisão aí, onde um pastor fez um apelo para uma pessoa ir à frente aceitar Jesus. E essa pessoa vai até a frente e o pastor pergunta assim: você quer aceitar Jesus? E ela diz: eu quero. Aí ele fala bem assim, aí ele estende a mão e fala assim: então, Senhor, eu declaro que o nome dela está escrito no livro da vida. Eu falei: nossa, esse pastor tem autoridade para escrever no livro de Deus. Que coisa! Sendo que a Bíblia diz que os nomes já estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Muito antes. Deus não está escrevendo agora o nome daqueles que vão ser salvos. Já estão todos escritos e nenhum será apagado, porque não se perde salvação. Porque quem nos salvou não foi nós, não fomos nós, foi Deus que nos salvou. Amém, queridos? Vamos ler algum texto que nos dê um fundamento sobre isso. Presbítero Santos, pode falar, irmão. Ainda enfatizando essa soberania de Deus, irmão Murilo, há um versículo que é propício também para este momento, é aquilo que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz claramente: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de obras, para que o homem se glorie. Entra essa parte, né, que o senhor comentou também, com relação a esse pastor, a essa situação aí, né? É isso mesmo, não vem de obra para que ninguém se glorie. A nossa salvação não vem das nossas obras, do nosso engajamento, mas ela vem do nosso próprio Deus. Inclusive, tem um texto de João capítulo 6, onde Jesus faz um grande milagre, né, da multiplicação. E uma grande multidão começa a seguir a Jesus. Uma multidão inumerável, diz a Bíblia. Só que quando Jesus começa a apertar um pouco o sermão, a falar algumas coisas duras, a Bíblia diz assim: e todos foram embora. Todos foram embora. Ficou somente os 12 discípulos. Aí Jesus olha e fala bem assim: vocês também não vão? Aí eles dizem assim, Pedro, né, que gostava de falar na frente de todo mundo, diz assim: para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aí Jesus olha e fala bem assim: não foi eu que escolhi vocês? Olha aqui o texto. Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número 12, e um de vós é o diabo. Ele sabia quem eram os salvos e sabia quem ia se perder, que era Judas. Isso é soberania, presciência de Deus na sua criação. Deus é soberano, irmãos. Vamos ler outros textos aqui que fundamentam a eleição de Deus na vida do seu povo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Irmão Marquinhos, lê para a gente aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Isso mesmo. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação e para a santificação no Espírito na verdade. Nos escolheu desde o princípio. Escolheu um povo. Deus escolheu um povo. Um outro texto que é extraordinário para falar sobre a eleição ou predestinação
é o texto de Atos, capítulo 13, verso 48. Peço para a irmã Thaís ler para a gente aí. Atos, capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso mesmo. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se, glorificando a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos foram salvos? Aqueles que foram escolhidos para a vida eterna. Paulo pregou, assim como nós pregamos na rua, na igreja, em casa, mas quem vai ser salvo não compete a nós. Compete a Deus, que escolheu um povo. Ele escolheu. Poderia muito bem todos ali serem salvos. Deus pode fazer? Pode. Mas Ele escolheu um povo para a sua salvação. Como nós vemos de forma muito clara aqui nesse texto e também no texto de Romanos capítulo 9. Deus escolheu vasos de honra e vasos para desonra. De forma clara. E será que o vaso, ele pode reclamar com o oleiro? Ele pode reclamar com o seu Criador? Não pode. Por quê? Porque ele é apenas criação. Criação. Deus, ele escolhe um povo. Agora, irmãos, eu queria abrir um parêntese aqui para falar que o fato de Deus ser soberano na salvação e escolher um povo para si, antes da fundação do mundo, predestinou um povo, elegeu um povo. Isso não nos dá margem para não pregarmos o Evangelho. Porque tem pessoas que pensam bem assim. Tem pessoas que pensam bem assim: Deus já escolheu tudo, quem vai ser salvo, não precisa pregar o Evangelho. Quando chegar o tempo da pessoa, ela vai ter uma revelação de Deus, Deus vai salvá-la. Nós não encontramos isso em nenhum texto da palavra de Deus. Por quê? Porque o meio pelo qual Deus decretou que os seus salvos seriam, os seus eleitos seriam salvos, é através da pregação do Evangelho. Isso está dentro dos decretos de Deus. É a forma com a que Deus salva o seu povo, é através da pregação. Então essa história de que calvinista não evangeliza, isso é mentira. Todas as quintas-feiras nós estamos saindo aí nas ruas para pregar o Evangelho. UPA, delegacia, terminal rodoviário, na praça. Por quê? Porque nós cremos na soberania de Deus através da pregação da sua palavra. Nós cremos. Inclusive tem um texto aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, olha o que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, somos salvos pela graça mediante a fé, que é um dom de Deus. Mas essa fé é despertada pela pregação do Evangelho. Se você não pregar o Evangelho para o pecador, ele vai continuar morto no seu pecado. Vai continuar morto. Deus vai enviar outro para pregar, claro, vai enviar outro. Mas o profeta Ezequiel diz que ele vai cobrar da sua mão, porque você não pregou. Filho do homem, vai dizer ao pecador que ele se converta do seu mau caminho. Tu, sabendo disso, não o advertir, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue eu cobrarei da tua mão, diz o profeta. Então, queridos, nós precisamos pregar a palavra de Deus, e a soberania de Deus nos dá uma maior alegria, satisfação. Por quê? Porque não depende de nós a pregação do Evangelho. A gente não vai pregar o Evangelho ali para uma pessoa baseado na nossa eloquência, na nossa performance. Não. Nós cremos na soberania de Deus agindo através do seu Espírito Santo. Quando eu abro a minha boca para pregar em uma praça, na igreja, em qualquer lugar, eu creio que é Deus que está dirigindo as palavras no coração do pecador. Isso é soberania de Deus, é a ação do Espírito Santo na sua igreja. É Deus. Então, queridos, não pense que você vai pregar o Evangelho e fique preocupado assim: poxa, ninguém se converteu, que trabalho lento, que dificuldade. Não, Deus é soberano e a sua obra vai ser feita. Vai ser feita. Quer seja devagar, quer seja rápida.
isso está dentro dos propósitos de Deus. Se a obra é rápida, se a obra é lenta. Deus que sabe. Ele tem os seus propósitos. Cabe a nós apenas nos rendermos a Ele, para que Ele possa ser exaltado através da sua igreja. Amém, queridos? Meus irmãos, eu quero concluir ainda cedo com a seguinte questão. Muitas das vezes, a agradável vontade de Deus é recebida com insatisfação e murmúrio por parte dos filhos de Deus. Muitas das vezes, queridos, nós não conseguimos compreender a soberania de Deus nas nossas vidas, nos acontecimentos. Nós acabamos reclamando, murmurando. Tem pessoas que saem da igreja, tem pessoas que brigam, fazem uma série de coisas. Por quê? Porque não confiam na soberania de Deus. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Agora, estudar a soberania de Deus nos traz paz e alegria e confiança. Confiança. Por quê? Porque não está debaixo da nosso poder, a criação, nem os acontecimentos. Está debaixo da graça e do poder de Deus. Isso nos traz paz, alegria e confiança na nossa caminhada. Olha essa frase que eu encontrei. Reconhecer a soberania de Deus é humildemente considerar-se pequeno diante da grandeza da sua presença, mas tendo convicção de que há um Pai soberano que cuida de você todos os dias da sua vida. Essa é a soberania de Deus na sua criação. Nós precisamos nos render diante desse Deus que desde o passado, como eu disse aqui, durante toda a história vem governando as nações, sustentando a sua criação, e nenhum dos seus filhos vai ser perdido, nenhum passarinho vai cair do céu sem autorização de Deus, porque Deus governa tudo, irmãos, tudo. Isso nos traz paz e alegria. Spurgeon, ele diz: quando você passa por uma aprovação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a sua cabeça. Travesseiro. Quando nós passamos pelas aflições da vida, desacreditados que Deus está no controle, achando que Deus perdeu o curso da história, achando que nós fomos esquecidos por Deus, não pense isso. Não pense. Lembre-se de Jó, que diante das calamidades que aconteceram a ele, clamou a Deus, pensando que Deus tinha abandonado, pedindo até para morrer. Mas no final do livro de Jó disse: na verdade, eu falei o que não sabia. Falei o que não sabia. Ele reconheceu a soberania de Deus na sua vida e os propósitos de Deus para ele. Ele reconheceu, queridos. E que todos nós possamos também reconhecer que nosso Deus, o Deus da palavra de Deus, não o Deus que, como eu disse no começo, que é ensinado por aí, que depende da autorização do homem e que pode ser colocado na parede. Não esse Deus, mas o Deus que ele decreta as coisas e governa e dirige o plano e o curso da história. Esse Deus nos deve fazer descansar todos os dias das nossas vidas. Amém? Aqui estão alguns pontos para a nossa discussão da nossa EBD. Primeiro, qual o valor prático da doutrina da soberania de Deus? Qual o valor prático dessa doutrina? Foi o que nós acabamos de falar agora há pouco. A soberania de Deus nos traz o quê? Paz, confiança diante de um Deus que governa todas as coisas. Nós não precisamos ficar desesperados diante de uma calamidade, de uma pandemia, de uma epidemia, de uma guerra, porque tudo está debaixo dos propósitos de Deus. Tudo, até a nossa vida está contada, diz o salmista, até a nossa vida. Então, essa doutrina prática na nossa vida tem que nos trazer paz e alegria. Ainda, se Deus tem um plano, qual o valor da oração? Bom, se Deus tem um plano na história, já predestinado, decretado, por que precisamos orar?
Por que nós precisamos orar ainda? Por quê? Porque as orações, elas fazem parte dos decretos de Deus. De modo que quando você ora, você está cumprindo os planos de Deus na sua história. Augusto Nicodemos, ele diz uma frase muito interessante. Olha o que ele diz: as nossas orações fazem parte do plano de Deus pré-ordenado antes da fundação do mundo. Esses são os meios pelo qual ele age na história, nas circunstâncias e em nossas vidas. Ele ainda diz: a nossa oração não muda os decretos de Deus, elas cumprem os decretos de Deus. Elas cumprem. Como nós vemos de forma muito clara na vida do rei Ezequias. Seminarista Gabriel. Interessante que muitas pessoas perguntam algumas vezes por que nós devemos orar, se o Salmo 139 também nos é claro em afirmar que antes mesmo que as palavras nos cheguem à boca, o Senhor já as conhece. Então por que devemos orar se Ele já conhece o que vamos dizer e no contexto da sua soberania, tudo já está decretado, tudo que vai acontecer, Ele já determinou. Porque a oração não é para Deus, a oração é para a gente. Nós oramos para Deus, mas para nós sermos abençoados por meio desse instrumento de graça que é a intimidade com o Senhor, através da oração. Então nós não oramos para que Deus tome conhecimento do que nós estamos pensando, das nossas angústias, das nossas tristezas, mas nós oramos para sermos consolados pelo Espírito Santo de Deus nesta conversa, que é um diálogo e não um monólogo. Na oração se pretende, muito interessante esse ponto, se pretende na oração uma conversa e não um monólogo, para a gente despejar diante de Deus tudo que tem nos afligido, mas também para termos sensibilidade para ouvi-lo por meio da oração. A sua palavra, mais categoricamente, vai nos ensinar a sua vontade, mas também na oração nós podemos ter os nossos ouvidos abertos para perceber o não de Deus, o seu silêncio e também as confirmações daquilo que temos colocado diante do seu altar de graça e glória. Então, nós oramos não para que Deus saiba o que se passa, porque Ele já sabe, antes mesmo de pensarmos, mas para que nós sejamos abençoados. E por isso não devemos negligenciar a prática da oração, embora tudo já esteja determinado pelo Senhor, porque por ela nós somos também abençoados na nossa vida cristã. Amém, é isso mesmo. Nós vemos isso de forma muito clara também na vida do rei Ezequias, quando já estava decretada a sua morte pela ordem de Deus através do profeta Isaías. O profeta Isaías diz para ele: põe ordem em tua casa, senão morrerá. Só que quando o profeta sai de lá, o que ele faz? Ele ora, ele diz: Senhor, lembra-te que eu fui justo diante de ti, lembra-te de mim. Então o profeta Isaías volta lá e acrescenta mais 15 anos de vida para o seu servo. Será que Deus ali mudou de ideia? De forma alguma. Ali, como muito bem disse o Gabriel, muitas das vezes a oração, elas cumprem o propósito de Deus a fim de nos levar a um ato de humilhação, de reconhecimento da nossa pequenez, que foi o que Deus quis ali com o rei Ezequias. Deus queria que ele se humilhasse diante da soberania de Deus, da sua grandeza, reconhecendo o seu imenso poder. E foi exatamente o que ele fez. E acontece muitas vezes conosco também, quando nós somos acometidos por uma enfermidade, onde a medicina já descartou, e a gente é levado a um estado de humilhação, de desespero e angústia, e isso nos leva a uma oração e dependência de Deus. Aí Deus vai ali e faz o quê? Nos livra, nos cura. Por quê? Porque o plano de Deus era exatamente esse. Ele queria que nós fôssemos apreciar esse meio de graça tão maravilhoso que é a oração. Nos quebrantássemos. A oração, ela nos leva a reconhecer a nossa pequenez. E nós, como muito bem disse o Gabriel, nos achegarmos a Deus, desfrutarmos deste meio de graça que é tão maravilhoso, a oração. Amém? Em último lugar, será que a doutrina da eleição faz parte? Será que a doutrina da eleição faz de Deus o autor do pecado? De forma alguma. Nunca, jamais pense sobre isso. Deus não é o autor do pecado, nem é o autor do mal. De forma alguma. A doutrina da eleição, pelo contrário, ela prova o amor de Deus pelo seu povo. Pelo seu povo, que estava morto,
estava perdido nos seus pecados. Então Deus ali, ele escolhe um povo, ele não precisava escolher ninguém. Até porque ele não precisa de nós, ele não precisa. Ele escolheu exclusivamente pelo seu incondicional amor. Exatamente isso. Quem criou o mal, a Bíblia não responde. Em nenhuma folha, em nenhum versículo. Em nenhum versículo. E nós sabemos que aonde a Bíblia fala, nós falamos, não é verdade? Mas aonde a Bíblia não fala, nós não falamos, de forma alguma. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Aquilo que Deus não revelou, Ele não quis que a gente soubesse. Aquilo que Ele quis que a gente soubesse, está na Bíblia, é só ler. Agora, quem criou o mal, quem foi o autor do pecado, a Bíblia não responde, mas ela responde que não foi Deus. Que não foi Deus. E se você quiser saber mais um pouco sobre isso, não falte na próxima EBD, que vai falar sobre o pecado. Esteja aqui com a gente para aprender, e você vai saber, eu acho que pela instrumentalidade do seminarista Gabriel, que vai falar sobre o pecado. Amém, queridos? Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente almoço. Deus abençoe a todos. No tempo exato aí, ó, nosso pastor. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de divulgar aqui com a igreja, foi recebido pela igreja um folder, né, de uma conferência missionária lá na primeira igreja de Belém. Só que é exatamente praticamente na mesma data da nossa aqui. Só que lá são 2 dias, é sábado e domingo que vem. Bom, domingo não libera